a atuação da ministra Carmen Lúcia nesse novo inquérito das fake news, se nós queremos fazer uma análise, uma projeção sobre como ela vai atuar, a gente tem que olhar a atuação pretérita dela, entender como que ela pensa, como que ela age, o que ela tem feito em relação a esses assuntos, como ela se comporta, para a gente poder fazer uma projeção de comportamento futuro. E olha, Lígia, não estou muito otimista não em relação à ministra Carmen Lúcia no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Antigamente, na época em que a Operação Lava Jato estava no auge, a ministra Carmen Lúcia costumava votar com a ala que apoiava a Lava Jato e que apoiava o combate à corrupção. Mas o ponto de virada da ministra aconteceu quando, em 2019, ela votou para anular todas as condenações de Lula e para considerar Sérgio Moro suspeito. Desde então, a ministra Carmen Lúcia parece que deu uma reviravolta de 180 graus e passou a mudar de rumo, votando sempre muito alinhada com ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Um outro fato, uma outra atuação que eu quero lembrar aqui, para depois a gente fazer projeção sobre o comportamento futuro, é que nós precisamos lembrar que durante as eleições de 2022, a ministra Carmen Lúcia foi a protagonista de um dos momentos mais paradoxais, contraditórios da história dos tribunais do nosso país, quando o Tribunal Superior Eleitoral censurou o documentário do Brasil Paralelo intitulado Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, mesmo sem ver o conteúdo do documentário, o que caracteriza censura prévia escancarada, proibida por Tratado de Direitos Humanos vinculante para o Brasil, que é o Pacto de São José da Costa Rica. A ministra Carmen Lúcia, durante a votação, disse, abre aspas, não se pode permitir a volta da censura sob qualquer argumento no Brasil, fecha aspas. Mas aí ela votou mesmo assim a favor da medida de censura sobre o documentário do Brasil Paralelo. E olha a ironia, quem hoje está pedindo o combate à fake news, que é o Paulo Pimenta, foi a mesma pessoa que foi apontada pela Folha de São Paulo como alguém que estava disseminando um documentário agora falso, um outro documentário que era falso, que questionava a facada em Jair Bolsonaro, dizendo que seria uma faqueada, ou seja, uma facada fake, uma fakeada. E ele disseminou esse documentário, feito por pessoas partidárias do PT, sempre alinhadas com o PT, disseminou esse documentário. E é ele que hoje está pedindo a investigação de fake news. Olha a ironia do contexto. Vamos dar uma olhadinha, Lígia, vocês podem puxar para mim, Rogério, por favor, o vídeo em que a ministra Carmen Lúcia vota em relação ao outro documentário, agora documentário verdadeiro, Quem Mandou Matar Jair, que eles censuraram sem sequer ver o conteúdo. Puxa pra gente, por favor, o vídeo. Senhor presidente, senhores ministros, eminente ministro relator, Benedito Gonçalves. Presidente, este é um caso que, ainda que em sede de liminar, é um caso extremamente grave, porque, de fato, nós temos uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, na esteira da Constituição, no sentido do impedimento de qualquer forma de censura. E medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. E neste caso, portanto, como se trata de liminar e sem nenhum comprometimento, presidente, quanto à inteireza de manutenção no exame que se seguirá, eu vou acompanhar com todos os cuidados o ministro relator, incluído aí a parte da linha C da decisão, que é a que me preocupa enormemente. Não se pode permitir a volta de censura sobre qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que, se de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Portanto, é em situação excepcionalíssima, com os limites aqui postos, que eu acompanho o relator, inclusive neste item C, mas com este cuidado de imaginar que, se o relator, principalmente, que é quem dirige o processo, tiver qualquer tipo de informação no sentido de que isto desborda ou configura algum tipo de cerceamento à liberdade de expressão, precisa de ser reformado, inclusive eliminar. É com esses cuidados que eu, portanto, vou acompanhar o ministro relator, inclusive neste item 6. Gente, alguém aí, por favor, nos comentários, me ajuda a entender. Eu devo estar com alguma dificuldade de compreensão, não sei, me faltou um instrumento para eu compreender a realidade. Veja só, ela fala em um momento, se isso desbordar para a censura, para o cerceamento da liberdade de expressão, não é o caso de censurar, eu vou ser contra. Mas espera aí, o que ela está decidindo é justamente isso, e ela vai decidir a favor da censura, dizendo que, se caracterizar a censura, aí é o caso de cancelar. Mas espera aí, como assim? Gente, eles não sabiam o conteúdo do documentário. Eles censuraram em censura prévia, proibida pelo Pacto de São José da Costa Rica. Um pacto, uma convenção internacional que tem força vinculante para o Brasil acima das leis.
segundo estabelecido por emenda constitucional brasileira, que diz que tratados internacionais de direitos humanos têm força supralegal e, se forem aprovados em votação que atinge o quórum de medida constitucional, vai ter status de ordem constitucional, de um mandamento, de uma regra constitucional. E aí ela vai e ela realiza a censura prévia, a restrição da liberdade de expressão, dizendo, veja bem, a gente não vai realizar censura, se for censura não vamos fazer, mas faz. Como assim? Alguém me explica, por favor? Eu não consigo entender. Foi a decisão, a manifestação mais paradoxal que eu já vi na história dos tribunais. E aí você pode estar me perguntando, por que a gente está fazendo essa análise do comportamento dela na Lava Jato, do comportamento dela nesse caso? E ela falou ainda, presta atenção, vamos censurar porque a gente está na iminência do segundo turno eleitoral, mas espera aí, você censurar sem ver o conteúdo e sem ter nada falso, é você interferir justamente no debate eleitoral, porque aquela discussão podia ser uma discussão relevante para o debate eleitoral. E se é relevante e não tem nada de errado ali, você censura, você está interferindo em favor do outro lado. Se você faz uma intervenção injusta, sem olhar o conteúdo, você está favorecendo o outro lado. O lado que queria censurar algo que era correto, algo que não tinha nada de errado, nenhuma falsidade ali dentro. Então, de um jeito ou de outro, ministra, a senhora estava interferindo no debate eleitoral. Então, aí vocês podem me perguntar, mas Deltan, você abordou esses dois posicionamentos passados da ministra, em relação ao Lava Jato e em relação a esse caso de censura. Agora, o que explica alguém mudar tanto de posicionamento, alguém que votava de modo sempre alinhado com a Lava Jato e depois passa para o outro lado e até chega a apoiar a censura? E eu não posso cravar aqui com certeza, mas o que a gente vê de análises na imprensa é que a ministra Carmen Lúcia seria alguém muito sensível ao que dizem sobre ela na imprensa, inclusive naquele livro famoso que saiu há algum tempo atrás, chamado Os 11, que falava de cada um dos 11 ministros do Supremo, ele traz uma análise nesse sentido, que se é alguém muito suscetível ao modo como ela está sendo retratada na opinião pública, na imprensa. Então, a partir do momento em que a grande imprensa, a imprensa tradicional, passa a criticar a Lava Jato, coincidentemente ou não, ela mudou de lado. E a mesma grande imprensa, que hoje parece estar inteira novamente em consórcio para dizer que as pessoas comuns que estão lá testemunhando e reportando em vídeos lá no Rio Grande do Sul o que está acontecendo, essas pessoas estariam produzindo fake news. Essa mesma grande imprensa. E então, quando essa mesma imprensa ficou contra a Lava Jato e ajudou a destruir a Lava Jato com matérias deturpadas, mentirosas, matérias tendenciosas, inclusive de uma parte dessa imprensa que se valeu daquelas supostas mensagens roubadas por hackers, que podem ter passado por todo tipo de adulteração e deturpação, mas que foram muito instrumentalizadas para nos atacar, destruir o nosso trabalho e soltar os corruptos, aí parece que a ministra resolveu mudar de lado e mudou de opinião sobre a Lava Jato. Da mesma forma, no caso do documentário censurado, a censura aconteceu numa época em que a imprensa estava em guerra com o Bolsonaro. Existia ainda uma tensão entre a cúpula do judiciário e o Bolsonaro, e a candidatura do Bolsonaro. E aí veio essa censura absurda, aquele documentário, Quem Mandou Matar o Jair, mas que aconteceu alinhada à visão do Supremo como um todo e alinhada à visão da imprensa. Nós temos vários indicativos, portanto, de que a postura da ministra vai ser sim alinhada ao que o Moraes já vem fazendo no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, alinhada à visão da grande imprensa, apesar de eu não acreditar que a ministra Carmen Lúcia vai ser tão bélica e tão agressiva como foi o ministro Alexandre de Moraes, que ultrapassa todos os limites. A gente precisa lembrar que os ministros do Supremo todos, com exceção do Marco Aurélio, endossaram a instauração do inquérito das fake news e endossaram as ilegalidades que foram ali praticadas. Esse é um outro fato do passado que a gente precisa resgatar agora. A gente precisa resgatar mais ainda. A gente precisa lembrar que a ministra Carmen Lúcia estava votando junto com Alexandre de Moraes para condenar os manifestantes do 8 de janeiro, sem provas individualizadas, por crimes impossíveis e apenas desproporcionais. E eu digo mais ainda. Se a ministra começar a pegar gosto ao ser relatora de um inquérito todo poderoso como esse, como o Moraes evidentemente pegou gosto ao relatar o inquérito das fake news e todos os outros inquéritos que são filhos desse, como dos atos antidemocráticos, o das milícias digitais, o do 8 de janeiro, o da tentativa de golpe e outros, eu não acho impossível que a ministra Carmen Lúcia passe a agir de modo muito próximo ao modo como o ministro Alexandre de Moraes age. Afinal de contas, ela tem referendado as ações do passado. Então é uma projeção para o futuro que a gente faz em cima do comportamento passado. Deltan, não tem como frear isso, mudar a perspectiva? Olha, gente, o freio que pode existir, em que eu mais confio, no caso da ministra Carmen Lúcia, diante da avaliação que existe sobre ela na imprensa, nos livros, na literatura, é o freio que a imprensa e a opinião pública podem colocar por meio da crítica aos abusos do Supremo. Já que recentemente a imprensa passou a reconhecer, enfim, os abusos dos inquéritos do ministro Alexandre de Moraes. Isso depois, é claro, que veio uma repercussão internacional e que Elon Musk se levantou contra os abusos, dizendo que não tinha nada parecido com o que estava acontecendo no Brasil, no mundo, e que ele ia se colocar contra, não porque ele não cumpre a ordem judicial, mesmo quando ele discorda, porque ele cumpre no mundo inteiro, mas porque as ordens judiciais violavam frontalmente a Constituição e a lei. E a partir daí vieram notícias internacionais, artigos internacionais, e a imprensa brasileira começou a repercutir, ser mais crítica em relação ao que está acontecendo no Supremo. Mas, mais uma vez, infelizmente, a gente não pode descartar nada de lado Supremo. E lado Supremo a gente não pode esperar nada de bom com a maioria que se formou, especialmente com as recentes nomeações feitas por Lula. E é muito triste ter que dizer isso hoje em dia, porque o Supremo deveria ser o último bastião de defesa dos nossos direitos e liberdades. Devia ser a última trincheira.
Em vez disso, o Supremo é hoje a instituição que age para atacar, para destruir direitos fundamentais previstos na Constituição em nome de uma suposta defesa da democracia, tornando-se o grande órgão censor do país. Eu quero finalizar ressaltando que na semana passada mesmo, é outro fato que eu quero adicionar, que nos ajuda a prever o comportamento, no dia 7 de maio especificamente, a ministra Carmen Lúcia já deu mais um indicativo muito claro da direção que ela pretende seguir, algo que me preocupou muito. Em um evento, ela deu um discurso e ela disse que, abre aspas, separei aqui para vocês, abre aspas, ela disse que a liberdade de expressão, apesar de compor os direitos centrais de uma democracia, vem sendo capturada nos últimos tempos por aqueles que a usam para fazer o mal. Então a liberdade de expressão é capturada por aqueles que a usam para fazer o mal na visão dela. Vejam a linguagem. Apesar de ser um direito, é um instrumento daqueles que fazem o mal. A liberdade de expressão. Peraí. A ministra, então, está criando uma visão dualista da realidade, bem contra o mal, para justificar a censura que é feita pelo Supremo? Mas peraí de novo. Numa democracia, qualquer restrição à liberdade de expressão tem que estar na lei. Não basta não gostar. Não gosto da opinião dele. Vamos censurar, vamos cortar a sua língua, vamos bani-lo das redes sociais, vamos cortar a sua cabeça. Pelo contrário, até a liberdade de expressão surgiu para proteger a fala dos críticos dos governos, daqueles que incomodam, dos dissidentes, até das pessoas com mau gosto, ou mesmo das pessoas de quem a ministra não gosta, que ela considere mais. Do contrário, ninguém vai poder criticar o governo, que sempre vai ficar dizendo que o que os críticos fazem é desinformação, como o ministro Paulo Pimenta está fazendo. A desinformação é dos outros. Desinformação no olho dos outros, para o ministro Paulo Pimenta, é refresco, porque quando ele disse que a facada no Jair Bolsonaro era uma fakeada e ajudou a difundir um documentário fake, um documentário que retratava a desinformação, aí ele estava lá e veja qual é o nível que a gente chegou. Vejam quem está querendo combater desinformação no Brasil. E aí ele fala que a desinformação faz mal às instituições. Ora, é justamente a crítica que constrói as instituições. O que é exatamente que o Paulo Pimenta está fazendo agora? Ele está querendo calar os críticos, como se o grande problema do Brasil fossem as supostas fake news e não a tragédia do Rio Grande do Sul. Mais um ponto eu preciso concordar com a ministra Carmen Lúcia. Sim, ministra, é verdade. A liberdade de expressão foi capturada por um grupo. Ela foi presa. Ela foi sequestrada pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal Federal e ela está sendo lentamente sufocada, asfixiada no nosso país. E se ela não for solta em breve, ela pode morrer. E a nossa democracia vai morrer com ela. Se você também está preocupado com os abusos que acontecem dentro dos inquéritos das fake news, o inquérito original do ministro Alexandre de Moraes, agora esse potencialmente novo da ministra Carmen Lúcia, não deixa de vir conhecer esse assunto, entender e saber como a gente pode enfrentar esse problema no meu curso Liberdade Ameaçada, os abusos do judiciário no Brasil, em que eu vou ensinar tudo para você sobre os abusos e arbítrios do judiciário contra a liberdade de expressão, contra as nossas liberdades e como que nós podemos lutar contra isso. Esse curso faz parte da minha Academia de Justiça e Política, em que você pode ser um membro fundador, clicando agora na descrição desse vídeo por tempo limitado. Espero você lá dentro da nossa academia para a gente lutar junto pelas liberdades no Brasil.